Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa da Mensagem do Graal. O meu nome é Luiz Cláudio e estamos aqui todas as quartas-feiras para conversar com você sobre algum assunto importante que é tratado por esse livro, Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal. Nosso objetivo é divulgar o conteúdo desse livro, fazer com que você conheça esse livro, e nós sempre pegamos aqui um capítulo para falar aqui no programa. O capítulo que eu escolhi hoje é um capítulo do primeiro volume. O título do capítulo é O Homem Terreno Diante de Seu Deus. Veja que é um tema delicado para se falar, porque quando a gente fala do Criador, a gente tem que ter bastante cuidado com relação à reverência, com relação ao posicionamento. E esse capítulo fala muito sobre o comportamento humano em relação ao Criador. Esse tipo de assunto, às vezes a gente não tem condição de conversar com amigos que a gente, às vezes, demora um certo tempo para conquistar e para manter a amizade. E eu sempre trago aqui algum exemplo paralelo para a gente começar o programa, porque na segunda parte nós lemos uns trechos desse capítulo, desse livro, justamente para você conhecer o que o autor Abdrushim fala diretamente com o conceito dele, com as palavras dele, sem interpretação. Para se falar do comportamento humano, a gente tem que falar a respeito de, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa. Muitas pessoas já trabalharam em empresa e sabem como é a situação. Se a empresa é muito grande, a situação é bem diferente. Por quê? A empresa tem as suas regras, tem as suas leis, e às vezes a pessoa não tem experiência e não aceita receber hierarquia, não respeita muito os superiores, ele acaba aprendendo a respeitar, ouvir os superiores, e muitas vezes ele também peca em fazer coisas individuais e que não estão no objetivo da empresa, não estão no objetivo daquela firma. E ele às vezes pergunta, onde está o dono? Será que eu posso encontrar com esse dono da empresa? Quando a empresa é muito grande, às vezes ele trabalha muitos anos e nem encontra com esse dono. Será que ele quer me receber? Quer dizer, essas hipóteses, essas considerações, o ser humano tem na vida também, com relação ao Criador. Porque muitas vezes a gente perde o referencial e muitas vezes não temos com quem conversar para pegar outra vez o referencial correto. A gente acha que a terra é nossa, só que a terra não é nossa. A terra está aí para nós vivermos na matéria e aproveitarmos a vida para uma evolução, mas a terra não é nossa. É um conceito falso que a gente tem. E a gente pergunta a relação com o Criador do universo. Muitas pessoas pensam que ele deve nos servir, o Criador deve nos servir. Ele é que deve trazer bons dias. Ele é que deve preparar o meu caminho. Ele é que deve livrar de todo o mal. E eu faço o quê? Eu fico sentado esperando que ele faça tudo isso por mim? Isso aí é um comportamento de alguns seres humanos que, às vezes, em oração e, às vezes, em conversa, têm essa certeza que o Criador do universo está a seu serviço. E ele não se coloca de uma forma diferente, que ele precisa participar. Ele tem que ter uma forma ativa e ir para frente.
Nós vamos, na segunda parte do programa, fazer a leitura de alguns trechos desse capítulo, que é muito interessante, vai trazer um espelho na nossa frente para a gente aprender alguma coisa, e em termos de reflexão, aprender em termos de reflexão. E depois, numa terceira parte, a gente volta a conversar e nós voltamos já já. O homem terreno diante de seu Deus. Homens, como vos mostrastes até agora perante o vosso Deus? Hipocritamente procurastes enganá-lo, assim como quisestes enganar também a vós próprios com a falsa devoção, que sempre se apresentava apenas em vossos lábios, mas na qual o Espírito nunca tomava parte. Vós instituístes regras e rituais em vossos templos, vossas igrejas, sem perguntar se isso era agradável a Deus. Bastava que fossem apenas de vosso agrado, então para vós já estava realizado com isso o culto a Deus. Pois não vedes como tudo isso era pretensioso? Vós quisestes determinar cada maneira de agir. A esse respeito, nunca perguntastes pela vontade de Deus. O que vós designastes como grandioso, também deveria igualmente ser aceito assim por Deus. Quisestes impor a Deus as vossas concepções como certas em todas as coisas, fossem elas quais fossem. O que fosse considerado certo por vós, deveria ser reconhecido como certo por Deus. O que fosse considerado errado por vós, deveria ser castigado por Deus. Jamais quisestes pesquisar seriamente sobre o que Deus reconhece como certo e o que perante seus olhos é errado. Não vos importastes com as leis divinas, nem com a inflexível, sagrada vontade de Deus, que existe desde toda a eternidade, que nunca mudou e que jamais mudará. Nela vos despedaçareis agora, e convosco todas as vossas falsas obras humanas, que criaram leis que devem servir apenas aos vossos desejos terrenos. E vós, homens, vós próprios, porém, vos encontrais diante de Deus como intrigantes e negligentes servos, que nunca deram atenção à sua vontade por causa do egoísmo da presunção e do ridículo querer saber tudo. Fostes e ainda sois servos, que se julgam senhores, que por arrogância e por preguiça espiritual procuravam combater e destruir tudo o que não podiam compreender, e quando não estava de acordo com a obtenção das baixas finalidades terrenas, que eles queriam que fossem consideradas as mais elevadas. Infelizes, vós que cometestes tal sacrilégio. Tudo devia apenas vos servir, até mesmo as leis. Somente o que vos servia, não importa de que forma, apenas o que vos ajudava a realizar vossas ambições terrenas, somente isso reconhecestes como certo, querendo apenas só saber dessas coisas. Mas quando alguma vez vos é exigido que vós próprios sirvais com afinco e com fidelidade a vosso Senhor, a quem deveis a existência, ficais completamente admirados, uma vez que entendeis que somente Ele próprio deve servir-vos com sua força, sua magnificência e seu grande amor. Como poderia ser possível de outra forma, tendo em vista o alto conceito que tendes de vós mesmos? Pois pensastes que para servir a Deus é suficiente o reconhecerdes
e em pensamento, pedir-lhe auxílio para a realização de todos os desejos que trazeis em vós. Que ele, portanto, expressando em palavras claras, vos sirva com sua onipotência, que lhe é própria e vos torne a vida bela. Algo diferente não vos vem à mente. Pedir, no melhor dos casos, foi o vosso servir a Deus. Refleti uma vez seriamente sobre isso. Nunca foi diferente. Não sois tomados de vergonha e ao mesmo tempo de cólera quando vos examinais a esse respeito? De que vale a edificação de um reino terreno, se ele não tem como propósito a honra a Deus, se não age de acordo com o agrado de Deus, o qual ainda nem conheceis, e até agora tampouco quisestes aprender a conhecer, já que vosso modo de pensar é muito mais importante do que tudo o mais. Quereis apenas a vossa satisfação, e esperais ainda que Deus abençoe vossa obra mal feita. Para servir e cumprir vossas obrigações perante Deus, não tendes a mínima vontade. Será destroçada a atividade egocêntrica da humanidade que, em seu delírio, ousa envolver o nome de Deus em tudo quanto é falso, conspurcando assim o que há de mais sagrado. Sereis obrigados a descer do trono de vossa sutileza intelectual, para que ao menos alguns dentre vós ainda sejam capazes de receber, com sincera humildade, a verdadeira sabedoria provinda das alturas divinas, a única capaz de vos tornar homens, pois de livre vontade jamais amadureceríeis para tanto. Vibe Mundial.